Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós prometemos no vídeo anterior, que nós estaríamos trazendo 6 subtemas baseados no tema Mulher Sábia Edifica a Sua Casa, tirando lições da vida de Sulamita, que está em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 em diante. Nós estaremos neste momento trazendo o primeiro subtema. A mulher sábia não toma as suas próprias decisões. Nós temos observado que em muito casamento tem mulher que toma decisão sem consultar o marido. Mas nós extraímos nesse texto da palavra de Deus, em 2 Reis capítulo 4, verso 8 e 10, que como boa dona de casa, Sulamita não tomou nenhuma decisão unilateral. Ela reconhece a liderança do marido e consulta sobre a ideia de oferecer um dormitório para Eliseu. Olha só o texto, acompanhe comigo aí na palavra de Deus. Versículo 8 e versículo 10 de 2 Reis capítulo 4 diz assim: E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe. Observa que a palavra façamos está no plural. Ela observou que aquele homem que passava por a casa dela era um homem de Deus. E ela sentiu o desejo no coração de preparar um dormitório para ele, mas jamais colocou em prática sem antes consultar o seu marido. Às vezes nós observamos que tem muita mulher que faz compra para casa, que toma decisões dentro de casa sem comunicar o marido. Eu não quero com isso dizer que a mulher não pode dar uma opinião. Nós observamos na palavra de Deus que Sara deu a opinião a Abraão em relação ao filho de Agar, né? Ela deu a opinião, mas a decisão quem tomou foi Abraão. Assim sendo, eu entendo que a mulher pode ter uma opinião, como aconteceu no texto. Ela sentiu o desejo de fazer um quartinho para Eliseu, porém ela perguntou para o marido se era possível fazer. Eu entendo desta forma, né? Isso quer dizer que ela respeitava a liderança do marido. Lá em Éfeso, capítulo 4, verso 22 a 24, diz: Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como no Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. É bem verdade, e eu entendo, que a mulher não deve se sujeitar ao marido, porque ele é um ditador. Depois nós estaremos falando sobre isso, porque há marido dentro de casa que parece um ditador, um Hitler, que dita as regras, e que às vezes usa até texto da palavra de Deus para dizer que ela deve submeter. Mas quando se fala de submissão, nós observamos que a mulher primeiro deve ser submissa ao Senhor. Olha o texto: Vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido como no Senhor. Ou seja, quando a mulher é submissa a Deus, ela vai ser submissa ao marido. Ela primeiro tem que ser submissa a Deus. E o homem nunca deve impor à mulher essa submissão. Ela tem que ser naturalmente, em consequência dessa mulher, reconhecer ele como líder da família, né? Líder da família. Muitas mulheres querem mandar na família como se ela fosse o cabeça. Nós falamos sobre isso antes, né? Quer tomar decisões, aí diz que é assim, diz que é daquele jeito. A liderança firme e amorosa do esposo constrói uma proteção sobre a esposa e os filhos. Quando o esposo toma a liderança de casa e a mulher permite que ele venha tomar essa liderança, ela mesmo deixa ele tomar essa liderança, o que acontece dentro do lar? Constrói uma proteção sobre a esposa, principalmente, e sobre o próprio marido. Isso não quer dizer que a mulher vai aproveitar no dia que ela der uma opinião para o marido e o marido não acatar a opinião dela e as coisas der errado. Tem mulher que vai e começa a se alegrar. Eu não te disse que se tu tivesse ouvido, mas não quis me ouvir, agora as coisas estão dando tudo errado. Eu acho é bom. A mulher sábia não faz dessa forma. A mulher sábia pode até dizer: meu bem, se você tivesse me ouvido, talvez teria dado certo, mas já que não deu certo, vamos tentar novamente. Assim é a atitude de uma mulher sábia, né? De uma mulher sábia. À medida que o marido assume a responsabilidade das decisões, ele protege a sua família. Porque Deus constituiu o homem como cabeça da mulher. Ele é o provedor,
ele é aquele que protege, ele é aquele que provém o alimento. Ele tem que assumir a responsabilidade. É bem verdade que tem alguns casais, alguns casamentos, que o homem não tem assumido essa responsabilidade. Às vezes a mulher toma a atitude de ser o líder da casa porque o esposo não tem assumido essa responsabilidade. Isso acontece em muitos lares, em muitos cônjuges estão passando por essa situação. Mas a responsabilidade recai sobre o homem. É ele que tem que ser o líder da família. É ele que tem que tomar a atitude de estar tomando as decisões dentro do lar. E assim como eu falei antes, a mulher é auxiliadora, né? A mulher pode também ter uma opinião mediante algum planejamento, alguma situação, alguma decisão que o esposo vai tomar. Às vezes tem a opinião da mulher, tem algumas decisões que às vezes a mulher vê de um lado totalmente diferente. Às vezes a maneira dela olhar está correta. Por exemplo, Sulamita foi que observou, não foi o esposo, mas ela não tomou nenhuma decisão de fazer aquilo que ela queria. Não. Ela observou que aquele homem que passava toda vez ali por ela era um santo homem de Deus, mas ela não tomou nenhuma decisão de fazer o quarto. Ela perguntou para o seu marido, e eu entendo isso conforme está escrito: façamos-lhe. Queria dizer: meu esposo, o que é que você acha? Eu vejo que esse homem que passa toda vez aqui por nós é um santo homem de Deus. Se for do teu agrado, se for do teu consentimento, eu gostaria de nós viéssemos a fazer um quartinho para toda vez que ele passasse por aqui, ele se recolhesse. Então você, mulher sábia, mulher de Deus, tem que reconhecer a liderança do seu esposo. Não tome nenhuma decisão sem antes comunicar com seu esposo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com casais que de uma vez o esposo vai trabalhar, quando chega em casa, ela já tomou a decisão de comprar uma televisão, de comprar uma geladeira, sem antes consultar o esposo dela. Não pode ser dessa forma. Ela precisa entrar em consciência, precisa haver mutualidade, precisa haver respeito. É preciso ela se comunicar com o seu marido, se pode ou não. E ele vai decidir sim ou não. Se ele decidir que não, se ele tomar a decisão que não, você como mulher sábia vai acatar. Mas você vai dar a sua opinião. O esposo também precisa ouvir a opinião da esposa. Não é porque ela é a esposa, é a auxiliadora, é a mulher e você é o cabeça que você não deva ouvir a opinião da sua esposa. Você precisa entender que como servo de Deus, a vida conjugal, ela precisa de comunicação. Ela precisa de comunicação. Então que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo possa estar abençoando você, mulher virtuosa. Se você tem tomado alguma decisão que não tem agradado ao seu esposo, isso tem trago para dentro do seu casamento coisas muito ruins, comece de agora em diante, mesmo que você veja algo, mesmo que você observe algo bom para o seu casamento, para a sua família, para o seu cotidiano, comunique primeiro a ele e deixe que ele venha tomar a decisão e esteja do lado dele, seja boa ou ruim, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e se inscreva no canal. Mostre esse vídeo para alguém, para que Deus possa abençoar também outras vidas em Cristo Jesus.